Cala a boca, velha. Ninguém te perguntou nada. Essas foram as palavras que meu próprio filho gritou para mim na minha própria sala, na casa que eu e meu falecido marido construímos com décadas de trabalho honesto, enquanto eu apenas sugeria que baixássemos o volume da televisão porque já passava da meia-noite. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite, já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Rosa, tenho 58 anos e há 4 anos vivo sozinha desde que meu amado esposo Carlos faleceu de complicações cardíacas. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. A casa, que antes era cheia de risos e conversas, se tornou um lugar silencioso onde cada cômodo guardava lembranças dolorosas demais para suportar. Meu filho Diego tem 32 anos, é casado com Camila há 3 anos e sempre foi complicado. Não vou dizer que foi um filho ruim quando criança, mas Carlos sempre dizia que mimamos demais o menino. Rosa, você dá tudo muito fácil para ele. Ele precisa aprender o valor das coisas. Meu marido me alertava constantemente. Mas eu, mãe coruja que sempre fui, achava que estava apenas sendo generosa e amorosa. Foi em abril de 2024 que Diego me ligou, a voz carregada de preocupação. Mãe, estamos com problemas. O apartamento que alugamos vai ser vendido e precisamos sair. Você se importaria se ficássemos aí em casa por uns 2 ou 3 meses? Só até encontrarmos outro lugar. Como eu poderia negar? Era meu filho, meu único filho, minha única família. A casa tinha 3 quartos vagos. Claro, meu filho. Vocês são bem-vindos. Vai ser bom ter companhia depois de tanto tempo sozinha. Eu realmente acreditei nisso. Achei que teria minha família por perto, que finalmente a casa voltaria a ter vida, que talvez eu pudesse ser útil novamente. Que tola eu fui. A mudança aconteceu numa sexta-feira. Diego e Camila chegaram com um caminhão de mudanças cheio de caixas, móveis e objetos. Mãe, a gente vai usar o quarto da frente e também aquele que era seu quarto de costura para guardar nossas coisas. Tudo bem? Diego não estava perguntando, estava informando. As primeiras semanas foram toleráveis. Eu tentava ser uma boa anfitriã, cozinhava para eles, limpava a casa, tentava não incomodar. Mas aos poucos, a dinâmica começou a mudar de uma forma que eu jamais imaginei possível. Diego começou a tratar minha casa como se fosse dele. Reorganizou a sala sem me perguntar, colocou o sofá em outro lugar, mudou a televisão de posição. Fica melhor assim, mãe. Confia em mim. Quando tentei protestar, ele reverteu. Nossa, você é muito teimosa. Por que você não aceita que as coisas podem melhorar? Camila era mais sutil, mas não menos cruel. Sogra, você poderia lavar a louça mais cedo? É que quando acordo e vejo a pia suja, já começo o dia estressada. Ou então, Rosa, será que você consegue não usar o banheiro social pela manhã? É que eu acordo e preciso tomar banho demorado, e fico constrangida pensando que você está esperando. Aos poucos, fui sendo empurrada para os cantos da minha própria casa. Meu horário de acordar passou a ser determinado pela rotina deles. Minhas refeições tinham que se ajustar aos gostos deles. Meus programas de televisão favoritos foram substituídos pelas séries que Camila queria assistir. Mãe, você se importa de jantar no quarto hoje? É que a Camila convidou umas amigas para virem aqui e eu não quero que elas fiquem constrangidas com você por perto. Diego disse isso numa terça-feira, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Diego, essa é minha casa. Por que eu ficaria no quarto enquanto... Ai, mãe, sempre do seu jeito. Sempre você. A gente só está pedindo um favor pequeno. Mas tudo bem, vou dizer para a Camila cancelar. Vai ficar chateada, mas fazer o quê, né? A senhora não quer colaborar. E assim ele fazia. Me manipulava com culpa. Me fazia sentir como se eu fosse a egoísta, a difícil, o problema. E eu, querendo manter a paz, querendo ser uma boa mãe, cedia. Jantei no quarto naquela noite enquanto ouvia risadas vindas da minha sala. O que mais doía era perceber que Diego não estava apenas morando comigo. Estava tomando posse da minha vida. Ele abria minhas contas, opinava sobre meus gastos, fazia comentários sobre como eu desperdiçava dinheiro com coisas que considerava importantes. Mãe,
Você realmente precisa dessa assinatura de revistas? São R$ 60 por mês que poderiam estar ajudando nas despesas da casa. Diego disse isso enquanto comia a comida que eu havia comprado, na casa cujas contas eu pagava integralmente. 1 mês se tornou 2, 2 se tornaram 3. E quando chegou o 6º mês, em outubro de 2024, eu não reconhecia mais minha própria vida. Eu, que havia sido professora respeitada, que sustentei minha família junto com meu marido com dignidade, que construí aquela casa tijolo por tijolo, agora vivia nas sombras, com medo de incomodar meu próprio filho. E o pior de tudo, Diego nunca mencionava mais sair. Nunca mais falava em procurar outro apartamento. Era como se tivesse se esquecido completamente de que aquilo era temporário. Mas eu não havia esquecido. E estava prestes a lembrar a ele quem realmente mandava naquela casa. Foi numa segunda-feira à noite, enquanto eu lavava a louça do jantar que havia preparado para os 3, que Diego soltou a bomba que mudaria tudo. Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Ele entrou na cozinha com Camila ao seu lado, os dois com aquela expressão que eu já conhecia bem, a mesma que usavam quando queriam algo de mim. Claro, filho. O que foi? Sequei as mãos no pano de prato e me virei para encará-los. Os pais da Camila vão vir jantar aqui no sábado. Sônia e Jorge querem conhecer melhor a casa onde a filha deles está morando. Eu sorri, genuinamente feliz pela primeira vez em semanas. Que ótimo! Vou preparar aquela minha lasanha especial que o Carlos fazia. Vocês lembram? Era o prato favorito de... Na verdade, mãe. Diego me interrompeu. A gente estava pensando em pedir comida de um restaurante. Algo mais sofisticado, sabe? E tem outra coisa. Camila deu um passo à frente, assumindo o controle da conversa. Sogra, com todo respeito, mas seria melhor se você jantasse no seu quarto nesse dia. Meus pais são pessoas muito refinadas. Eles têm certos padrões, e eu não quero que fiquem com impressões erradas. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Impressões erradas? Camila, essa é minha casa. Por que eu daria uma impressão errada? Não leva para o lado pessoal, sogra. Ela continuou com aquele tom condescendente que me deixava furiosa. É que você tem aqueles seus jeitos de velha, sabe? Fala alto demais, conta histórias que ninguém pediu, e minha mãe é muito sensível a essas coisas. Seria só por uma noite. Jeitos de velha? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Diego, você está ouvindo o que sua esposa está dizendo sobre mim? Mãe, ela tem um ponto. Diego disse. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Camila pudesse ter dito. Meu próprio filho concordando que eu era um constrangimento. Seria só por algumas horas. Você janta no quarto, assiste suas coisas, e quando os sogros forem embora, você volta. Não é grande coisa. Não é grande coisa? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Vocês estão me pedindo para me esconder na minha própria casa como se eu fosse algum segredo vergonhoso. Ai, mãe, sempre tão dramática. Diego revirou os olhos. Ninguém está pedindo para você se esconder. Só queremos que você nos dê esse espaço por uma noite. É muito pedir? Antes que eu pudesse responder, Camila acrescentou mais lenha na fogueira. E tem outra coisa, sogra. A casa realmente precisa de algumas reformas antes do sábado. A pintura da sala está descascando, aquele sofá está velho demais, e a cozinha... Bem, minha mãe vai ter um ataque se vir essa cozinha nesse estado. Reformas? Camila, o sábado é daqui a 5 dias. Eu sei, por isso precisa começar amanhã mesmo, ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Já liguei para um pintor e uma loja de móveis. Vai ficar uns R$ 4.000, mas vale a pena. Eu estava sem palavras. Literalmente. Fiquei ali parada, olhando para os dois, tentando processar a audácia do que estava ouvindo. R$ 4.000? Consegui finalmente falar. E de onde vocês acham que vou tirar R$ 4.000? Diego deu de ombros. Mãe, você é aposentada. Recebe sua pensão todo mês. E não tem grandes gastos. Além do mais... Ele fez uma pausa. E o que disse em seguida me gelou até os ossos. A casa um dia vai ser minha mesmo. Então, tecnicamente, estou investindo no meu próprio futuro. Sua? Como assim a casa vai ser sua? Ora, mãe, eu sou seu único filho. Quando você... Bem, quando não estiver mais aqui,
A casa vai para mim por herança. Então faz sentido começar a cuidar melhor dela agora, não acha? Camila complementou com um sorriso que não chegava aos olhos. E convenhamos, sogra, a senhora não está ficando mais jovem. Seria bom deixar as coisas organizadas, né? Minha mãe sempre diz que mulher de idade precisa pensar nessas coisas. Ali, naquele momento, olhando para meu filho e minha nora planejando meu patrimônio como se eu já estivesse morta, algo dentro de mim se partiu. Mas ao mesmo tempo, algo se acendeu. Uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Está bem, eu disse calmamente, surpreendendo a ambos. Vou pensar nas reformas. Sério? Diego pareceu desconfiado da minha súbita concordância. Você não vai discutir? Não, vocês têm razão. A casa precisa de melhorias. Forcei um sorriso. E sobre o jantar de sábado, eu fico no quarto, sem problemas. Camila e Diego trocaram olhares surpresos. Uau, sogra! Obrigada por ser compreensiva. Camila até me deu um tapinha no ombro antes de sair da cozinha. Quando ficaram sozinhos, Diego me olhou com suspeita. Mãe, você está bem? Não está com febre ou algo assim? Você nunca concorda com nada sem discutir. Estou bem, filho. Apenas cansada de brigas. Vocês querem o jantar perfeito. Vou ajudar a conseguir isso. Depois que ele saiu, voltei a lavar a louça, mas minhas mãos tremiam. Não de medo ou tristeza. Tremiam de raiva controlada. Diego havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. E eu, que passei 6 meses sendo humilhada e desrespeitada, finalmente entendi que precisava agir. Na manhã seguinte, fiz uma ligação que mudaria tudo. Na terça-feira de manhã, logo depois que Diego e Camila saíram de casa, peguei minha bolsa e dirigi até o centro da cidade. Meu destino era o escritório de advocacia Figueiredo em Associadas, onde trabalhava a doutora Antônia Figueiredo, advogada que conhecia há mais de 20 anos e que havia cuidado de todos os trâmites legais quando Carlos faleceu. Rosa, doutora Figueiredo me recebeu com um abraço caloroso. Que surpresa! Fazia tempo que não nos víamos. Como você está? Fisicamente bem, Antônia, mas emocionalmente. É por isso que estou aqui. Sentei-me na poltrona de couro em frente à sua mesa e durante a próxima meia hora contei tudo, desde a mudança temporária de Diego até a conversa da noite anterior sobre me esconder no meu próprio quarto. Doutora Figueiredo me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela suspirou profundamente e tirou os óculos para limpar as lentes, um gesto que eu sabia que fazia quando estava processando algo sério. Rosa, vou ser direta com você. Legalmente, Diego está morando na sua propriedade com seu consentimento inicial. Para removê-lo, precisamos seguir um processo formal. Quanto tempo isso leva? Normalmente? 2 a 3 meses, se ele contestar. Mas há maneiras de acelerar o processo, se conseguirmos documentar que a permanência dele está causando dano emocional ou financeiro a você. Esses meses de humilhação podem trabalhar a nosso favor. E quanto à herança, Diego disse que a casa será dele de qualquer jeito. Doutora. Figueiredo sorriu de uma forma que não chegava aos olhos. Sobre isso, Rosa, precisamos conversar seriamente. Você tem o direito absoluto de fazer o que quiser com seu patrimônio. Nenhum filho tem direito automático à herança da mãe enquanto ela está viva. E mesmo após a morte, você pode dispor de seus bens como bem entender através de testamento ou outras estruturas legais. Que tipo de estruturas? Um trust irrevogável, por exemplo. Você transfere a propriedade para um trust que beneficia quem você quiser. Pode ser uma instituição de caridade, uma amiga, até mesmo seu filho se ele merecer. Mas uma vez estabelecido, ninguém pode contestar ou mudar. É blindado. A ideia começou a tomar forma na minha cabeça. E isso pode ser feito rapidamente? Posso ter tudo pronto até sexta-feira se você decidir ir por esse caminho. Mas, Rosa, é uma decisão permanente. Você precisa ter certeza. Tenho certeza. Meu filho não vai me desrespeitar e ainda lucrar com isso. Passamos as próximas 2 horas organizando toda a documentação. Doutora Figueiredo me explicou cada detalhe. O processo de despejo que começaria imediatamente.
o trust irrevogável que protegeria minha propriedade, e até mesmo uma ordem de restrição caso Diego tentasse retaliação. Rosa, há mais uma coisa, Doutora Figueiredo disse enquanto eu me preparava para sair. Você mencionou que seu filho não trabalha há quanto tempo? Uns 4 meses. Ele disse que estava entre oportunidades. Mas honestamente, acho que nem está procurando emprego. E de onde ele tira dinheiro? Você está sustentando ele? Pensei por um momento. Era verdade que Diego nunca contribuía com as despesas, mas ele sempre tinha dinheiro para sair, comprar roupas, comer fora. Não sei, na verdade. Nunca questionei. Sugiro que você fique atenta. Às vezes esses comportamentos escondem outros problemas. Vícios, dívidas, apostas. Se descobrirmos algo assim, fortalece ainda mais nosso caso. Aquela observação ficou ecoando na minha cabeça. Apostas. Lembrei de ter visto, semanas atrás, boletos de sites de apostas esportivas caindo da mochila de Diego. Na época, achei que era coisa ocasional, mas agora fazia sentido. A falta de dinheiro constante, os pedidos de empréstimos que nunca eram pagos, a urgência em garantir que herdaria minha casa. Voltei para casa com uma pasta cheia de documentos e um plano bem definido. Agora era questão de execução. Durante os dias seguintes, me transformei numa atriz. Quando Diego mencionava as reformas, eu concordava entusiasticamente. Quando Camila reclamava de algo, eu pedia desculpas e prometia melhorar. Eu me tornei a mãe dócil e obediente que eles sempre quiseram. Mãe, você está diferente, Diego comentou na quinta-feira durante o jantar. Mais colaborativa. Ah, filho, tenho refletido muito. Vocês têm razão sobre muitas coisas. Eu estava sendo teimosa mesmo. Camila praticamente brilhava de satisfação. Que bom que finalmente entendeu, sogra. Ver que você está se adaptando é muito gratificante. Eles não faziam ideia de que cada concordância minha era calculada. Cada sorriso forçado era parte de um plano maior. Na sexta-feira, assinei todos os documentos no escritório da doutora Figueiredo. O trust estava estabelecido, o processo de despejo iniciado, e as evidências do comportamento abusivo de Diego documentadas em declarações juramentadas. Está feito, doutora Figueiredo disse, selando o último envelope. Agora é questão de timing. Quando você quer que eles saibam? Sábado, respondi. No momento exato em que Diego achar que finalmente me domou completamente. Voltei para casa com um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Diego e Camila estavam na sala planejando o jantar do dia seguinte, completamente alheios ao fato de que sua permanência na minha casa estava com os dias contados. Mãe, Diego me chamou animadamente. Amanhã vai ser perfeito. Obrigado por entender a importância disso para nós. De nada, filho, respondi com sinceridade. Amanhã realmente será um dia inesquecível. E seria mesmo. Só não da forma que ele imaginava. Na sexta-feira de manhã, acordei cedo com uma missão específica. Diego e Camila ainda dormiam quando saí silenciosamente de casa e dirigi até o supermercado mais caro da cidade, aquele onde só ia em ocasiões muito especiais, quando Carlos ainda era vivo. Empurrei o carrinho pelos corredores com determinação, enchendo-o com tudo o que pudesse impressionar os sogros mais exigentes. Salmão fresco importado, camarões grandes, filé mignon nobre, queijos especiais, vinhos caros, frutas importadas, sobremesas gourmet. Cada item que colocava no carrinho era uma peça do meu plano. Na seção de frios, peguei presunto Parma legítimo, queijos franceses que custavam mais de R$100 o quilo, azeitonas especiais. Passei pela padaria e escolhi pães artesanais, croissants frescos e até uma torta de frutas vermelhas que custava sozinha R$180. Quando cheguei ao caixa, a atendente arregalou os olhos ao ver a quantidade de produtos premium. Vai ter uma festa, senhora? Algo assim, respondi com um sorriso enigmático. O total na tela fez até eu engolir seco. R$987. Era quase metade da minha aposentadoria do mês, mas valia cada centavo pelo que eu tinha planejado. Cheguei em casa carregando sacolas e mais sacolas. Diego estava na cozinha tomando café quando me viu entrar pela porta com os braços cheios. Mãe, o que é tudo isso? Ele se levantou imediatamente.
os olhos se iluminando ao ver as marcas caras nas sacolas. Comprei comida para o jantar de amanhã. Você disse que queria impressionar seus sogros, então fui atrás dos melhores ingredientes que encontrei. Camila apareceu na cozinha de roupão, atraída pela movimentação. Quando me viu começar a desembalar os produtos, ela soltou um gritinho de entusiasmo. Sogra, isso é salmão importado. E esse queijo é brie francês autêntico. Você gastou uma fortuna, quase R$1.000, admiti, colocando o salmão na geladeira com cuidado. Mas vocês disseram que era importante. Então quis fazer minha parte. Diego se aproximou da geladeira, observando eu organizar tudo meticulosamente. Havia filé mignon para medalhões, camarões grandes para entrada, vegetais frescos e nobres para acompanhamentos e sobremesas que pareciam saídas de revista gourmet. Mãe, isso tudo é... uau! Honestamente, não esperava isso de você. Havia uma nota estranha na voz de Diego, algo entre surpresa e desconfiança. Por que não? Você é meu filho. Sua felicidade é importante para mim. Fechei a geladeira e me virei para encará-lo. Só quero que tudo saia perfeito amanhã. Camila já estava tirando fotos dos produtos para mandar para a mãe. Mamãe vai amar isso. Olha só essa torta, Diego. E esse vinho. É um tinto argentino premium. Mãe. Diego me puxou de lado enquanto Camila continuava empolgada examinando cada item. Você está bem? Não está se sentindo mal ou algo assim? Por que pergunta isso? Porque você está agindo estranho. Muito cooperativa. Concordando com tudo, fazendo tudo que a gente pede sem reclamar. Não é o seu jeito. Olhei diretamente nos olhos do meu filho, mantendo minha expressão neutra. Diego, talvez eu tenha percebido que vocês têm razão. Talvez eu seja teimosa demais. Estou tentando mudar. Ser uma mãe melhor. Uma sogra melhor. Ele me estudou por um longo momento, claramente tentando decidir se acreditava em mim. Tá, se você diz. E sobre amanhã? Continuei, mantendo o tom casual. Vocês querem que eu fique no quarto o dia inteiro ou só durante o jantar? O dia inteiro seria melhor. Camila respondeu sem hesitar, ainda empolgada com a comida. Meus pais chegam às 5 da tarde, então se você pudesse se recolher tipo umas 3, seria perfeito. A gente limpa tudo, organiza, e quando eles chegarem, a casa estará só para nós. Sem problema. Vou almoçar cedo e me recolher ao meu quarto. Podem me chamar só quando eles forem embora. Diego franziu a testa. Espera, você vai ficar trancada no quarto por 6, 7 horas, sem reclamar? Sem reclamar, confirmei com um sorriso gentil. Levarei meus livros, meu tablet, ficarei entretida. Vocês nem vão saber que estou aqui. Isso está muito estranho. Diego murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Mãe nunca concordaria com isso tão facilmente. As pessoas mudam, filho. Especialmente quando percebem que estavam erradas. Dei um tapinha no ombro dele. Agora, se me dão licença, vou descansar um pouco. Fiquem à vontade para conferir tudo o que comprei. Está tudo lá na geladeira, organizadinho. Enquanto eu saía da cozinha, ouvi Camila sussurrar para Diego. Amor, finalmente sua mãe entendeu como as coisas funcionam. Estou tão orgulhosa de você por ter conseguido colocá-la no lugar dela. Eu não sei, Kemi. Tem algo errado. Minha mãe não é assim. Ah, Diego, para de paranoia. Ela finalmente aceitou que essa casa vai ser nossa um dia e está se comportando de acordo. Aproveita. Subi as escadas e fechei a porta do meu quarto, um sorriso genuíno se formando no meu rosto. Diego estava certo em desconfiar. Havia algo muito errado. Mas quando descobrisse o quê, seria tarde demais. Liguei para a doutora Figueiredo. Antônia, está tudo pronto para amanhã? Tudo. Os documentos estão assinados, o trust está registrado e tenho o despejo preparado para ser entregue. Você tem certeza do timing? Absoluta. Amanhã à tarde, durante o jantar com os sogros. Será o momento perfeito. Rosa, seu filho vai ficar muito bravo. Eu sei, mas pela primeira vez em 6 meses, não me importo com a raiva dele. Importo-me apenas com minha dignidade. Desliguei e me deitei na cama, olhando para o teto. Amanhã seria o dia em que Diego descobriria que subestimou completamente a própria mãe.
O sábado amanheceu com um céu claro de outubro de 2024, mas a tensão dentro da casa era palpável. Ouvi Diego e Camila acordarem cedo, às 7 da manhã, o que era incomum para eles que normalmente dormiam até quase meio-dia nos fins de semana. Do meu quarto, escutei os passos apressados de Camila pelo corredor, o barulho do chuveiro ligando e desligando várias vezes, vozes discutindo detalhes, onde colocar os arranjos de flores que ela havia encomendado, qual toalha de mesa usar, como organizar a sala para impressionar os pais dela. Desci para tomar café às 8 horas e encontrei a casa já em modo de preparação total. Camila havia acordado ainda mais cedo do que percebi e já estava limpando tudo freneticamente, mesmo a casa já estando limpa. Bom dia, cumprimentei, dirigindo-me à cozinha. Bom dia, sogra. Camila respondeu sem parar de passar pano na mesa de jantar que já brilhava. Lembra que a senhora prometeu ficar no quarto a partir das 3 da tarde, né? Lembro perfeitamente. Vou almoçar cedo e me recolher. Diego apareceu na sala de moletom, o cabelo ainda bagunçado, mas os olhos alertas e ansiosos. Ele verificou o relógio na parede. Ainda faltavam 11 horas para a chegada dos sogros, mas já estava no modo de estresse total. Mãe, vou precisar usar a cozinha o dia inteiro. Você pode comer alguma coisa rápida e deixar o espaço livre? Claro, filho. Preparei uma torrada simples e um café, comendo em pé mesmo, enquanto Diego já começava a circular pela cozinha verificando panelas, pratos, talheres. Amanhã avançou com Diego e Camila em modo de organização frenética. Eu me mantive discreta, observando de longe, esperando o momento certo. Às 10h30, saí para uma caminhada rápida. Na verdade, fui encontrar com a doutora Figueiredo numa cafeteria próxima para confirmar os últimos detalhes. Rosa, tenho os documentos aqui comigo. Ela disse, batendo numa pasta. Assim que você me ligar, venho até sua casa com tudo. Está pronta para isso? Mais do que pronta, Antônia. Mais do que pronta. Voltei para casa às 11 horas. Diego estava na sala organizando almofadas pela 10ª vez, quando me viu entrar. Onde você estava? Ele perguntou com tom acusatório. Fui caminhar. Preciso me exercitar, filho. Ah. Ele pareceu desinteressado, voltando sua atenção para as almofadas. Mãe, só lembrando, às 3 você se recolhe, ok? E nem pense em fazer barulho. Meus sogros são muito sensíveis a ruídos. Entendido. Foi às 11h15 que aconteceu o momento que eu estava esperando. O momento que ficaria gravado na minha memória para sempre. Diego entrou na cozinha, onde eu lavava minha xícara de café. Ele se aproximou da geladeira para verificar se toda a comida que eu havia comprado ainda estava lá, organizada e pronta para ser preparada. Mas antes de abrir, ele se virou para mim, o rosto vermelho de estresse e arrogância. Mãe, presta atenção no que vou te falar agora! Sua voz saiu mais alta do que o necessário, no tom de quem está dando uma ordem final. Nem pense em tocar nessa comida da geladeira, entendeu? Essa comida é para a família da minha esposa. Não é para você, não é para lanches, não é para nada. É para o jantar de hoje à noite. Camila apareceu atrás dele, os braços cruzados, acenando com a cabeça em aprovação às palavras do marido. E você vai ficar no seu quarto das 3 da tarde até eu te chamar. Não desce, não faz barulho, não aparece. Meus sogros não podem nem saber que você está aqui. Ficou claro? Olhei para meu filho, aquele homem de 32 anos que eu criei, que eu sustentei, que eu amei incondicionalmente. E vi um estranho. Alguém capaz de humilhar a própria mãe na porta da própria cozinha, de dar ordens como se fosse o dono da casa, de tratar com tanto desprezo quem lhe deu a vida. Mas em vez de raiva, senti apenas uma calma profunda. Uma paz que vem de saber que a justiça está a caminho. Entendi perfeitamente, Diego. Respondi com um sorriso tranquilo que claramente o deixou desconfiado. Por que você está sorrindo? Estou sorrindo porque estou feliz por você, filho. Feliz que seu jantar vai ser exatamente o que você merece. Diego franziu a testa, tentando decifrar se havia alguma mensagem oculta nas minhas palavras. Tá. Só não estraga isso pra gente, tá bom? Não vou estragar nada. Prometo. E era verdade. Eu não precisaria estragar.
Já estava estragado. Eles só ainda não sabiam. Subi para meu quarto às 2:30 da tarde, meia hora antes do combinado, só para evitar qualquer interação adicional. Tranquei a porta, liguei meu tablet e me acomodei na poltrona perto da janela. Do meu quarto, conseguia ouvir tudo o que acontecia lá embaixo. Diego e Camila correndo de um lado para o outro, discutindo sobre a disposição das flores, testando a música ambiente, verificando se tudo estava perfeito. E eu sorri, porque em poucas horas, o mundo perfeito que Diego havia construído sobre mentiras e desrespeito desmoronaria completamente. O relógio marcava 14h45. Em 15 minutos, a verdadeira festa começaria. Às 13h15 da tarde, ouvi a voz empolgada de Diego vindo da cozinha. Amor, vou começar a tirar a comida da geladeira para preparar as entradas. Os ingredientes vão precisar chegar à temperatura ambiente. Meu coração acelerou. Era o momento. Olhei para o relógio. 3h16 da tarde. Em questão de segundos, Diego descobriria a primeira parte da minha vingança. Houve um silêncio. Então, o som da porta da geladeira sendo aberta. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos de silêncio absoluto. E então... Ah! Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! O grito de Diego ecoou pela casa inteira. Um berro de puro desespero e incredulidade. Ouvi algo cair no chão, provavelmente ele cambaleando para trás em choque. Camila! Vem aqui agora! Os passos apressados de Camila descendo as escadas, sua voz alarmada. O que foi? O que aconteceu? E então, o silêncio mortal que eu estava esperando. O silêncio de 2 pessoas olhando para uma geladeira completamente vazia e encontrando apenas uma carta dobrada onde deveria haver R$1.000 em comida cara. Cadê? Cadê a comida? A voz de Camila saiu trêmula, quase num sussurro. Diego, cadê tudo que estava aqui? O salmão, os camarões, o vinho, tudo? Sumiu tudo. Diego abriu e fechou a geladeira várias vezes, como se a comida pudesse magicamente reaparecer. Tem só essa carta aqui. Carta? Que carta? Tem meu nome nela. Para Diego. Ouvi o som de papel sendo rasgado. Ele havia pegado a carta com tanta força que provavelmente a amassou. Houve um momento de silêncio enquanto ele lia, e então... Não, 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 não. Isso não pode ser verdade. O que diz? Diego, o que diz nessa carta? Diego começou a ler em voz alta, sua voz quebrando a cada frase. Meu filho Diego, se está lendo esta carta significa que encontrou a geladeira vazia. Na madrugada de hoje, às 3 horas, recebi voluntários do lar das idosas abandonadas Santa Clara. Doei toda a comida para elas. Cada salmão, cada camarão, cada queijo, cada garrafa de vinho. As idosas de lá terão o banquete que mereciam ter tido com suas próprias famílias, mas que foram negados por filhos ingratos como você. Ela fez o quê? Camila gritou tão alto que até eu me assustei no quarto. Ela doou tudo? Mas meus pais chegam em 2 horas. Diego continuou lendo, a voz cada vez mais fraca. Durante 6 meses, aguentei suas humilhações. Aceitei ser mandada calar a boca na minha sala. Suportei suas ordens sobre como viver na casa que eu construí. Tolerei ser tratada como empregada, como estorvo, como peso morto. Mas quando você me mandou ficar trancada no meu quarto para não envergonhar você, quando disse que esta casa vai ser sua mesmo, você cruzou uma linha irreversível. Pai! Diego gritou, e ouvi seus passos pesados subindo as escadas correndo. Mãe, abre essa porta agora! Ele bateu na minha porta com força, a maçaneta chacoalhando violentamente. Mãe, o que você fez com a comida? Onde está tudo? Mas eu não respondi. Apenas sorri, continuando a ler minha própria cópia da carta que havia deixado para ele. Mãe, abre essa porta. Os sogros chegam em menos de 2 horas. A gente não tem comida. Você não pode fazer isso. Lá embaixo, Camila estava tendo um colapso completo. Diego, o que a gente vai fazer? Meus pais vão chegar e não tem nada. Nada. Diego voltou descendo as escadas correndo. A carta. Tem mais. Ela diz que há um envelope maior na mesa da sala. Um envelope com
Com documentos importantes. Que documentos? Camila estava histérica agora. Ouvi passos rápidos, o som de papel sendo rasgado novamente. Mais silêncio. E então, um grito ainda mais desesperado de Diego. Não! Não! Ela não pode ter feito isso! O que é? O que tem nesses papéis? É uma notificação de despejo. Temos 48 horas para sair da casa. E tem mais... Tem documentos de um trust. A casa nunca vai ser minha, Camila. Ela colocou tudo em trust para uma instituição de caridade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Camila começou a chorar. Não aquele choro delicado, mas soluços profundos e desesperados de alguém que viu todo o seu futuro planejado desmoronar em segundos. Diego bateu na minha porta mais uma vez, mas desta vez sem força, quase como uma súplica. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Finalmente respondi, minha voz calma e firme através da porta. Não temos nada para conversar, Diego. Você fez sua escolha. Agora vive com as consequências. Mãe, eu vou perder tudo. Os sogros vão chegar e vão ver exatamente quem você realmente é. Um homem de 32 anos que vive às custas da mãe viúva, que a trata como empregada, que já estava planejando minha herança como se eu já estivesse morta. E com isso, voltei para minha poltrona e esperei. Os sogros chegariam em menos de 2 horas. E o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Diego ficou parado na porta do meu quarto por mais alguns segundos. A respiração pesada, antes de descer lentamente as escadas. Do meu quarto, ouvi cada passo dele como se estivesse medindo a própria derrota. Diego, e agora? O que a gente vai fazer? A voz de Camila estava aguda, quase histérica. Meus pais chegam em menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Eu não sei. Deixa eu pensar. Pensar? Pensar? Não tem tempo para pensar. A gente precisa de comida. Vamos no supermercado agora. Com que dinheiro, Camila? A voz de Diego saiu baixa, derrotada. Eu gastei tudo no site de apostas essa semana. Estava contando com o dinheiro da minha mãe para cobrir. Você gastou tudo em apostas? Camila gritou tão alto que provavelmente os vizinhos ouviram. Diego, você disse que tinha dinheiro. Você disse que estava controlado. Eu sei o que eu disse, mas eu pensei que com a casa garantida. A casa não está garantida. Sua mãe acabou de dizer que você não vai herdar nada. Foi nesse momento que me levantei e fui até a porta, encostando o ouvido na madeira. Não queria perder nenhum detalhe dessa implosão. Espera, Diego disse, e ouvi passos rápidos. Tem mais documentos aqui. A carta completa. Deixa eu ler tudo. Ele começou a ler em voz alta, cada palavra ecoando pela casa como um martelo quebrando suas ilusões. Meu filho Diego, esta carta é apenas o começo. Há documentos legais esperando por você na mesa da sala que detalham exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Primeiro, despejo. Você e Camila têm 48 horas, 48 horas, para deixar minha casa. O processo legal já foi iniciado há 1 semana, quando você demonstrou pela última vez que não tem respeito pela própria mãe. A notificação formal está no envelope com os carimbos do cartório. Segundo, trust irrevogável. Esta casa jamais será sua, Diego. Jamais. Quando eu partir deste mundo, ela será transferida automaticamente para o lar das idosas abandonadas Santa Clara, onde vivem mulheres que entendem o valor da dignidade humana porque foram privadas dela por filhos como você. Terceiro, testamento. Seus direitos de herança foram revogados completamente. Cada centavo que eu tenho, cada bem que possuo, será destinado a instituições de caridade. Você não terá nada. Nada. Você achou que me domou, que finalmente me colocou no meu lugar. Mas eu apenas estava te dando corda suficiente para você se enforcar com a própria arrogância. Agora, sobre o jantar de hoje. Seus sogros chegarão em aproximadamente 90 minutos. Você não tem comida, não tem dinheiro para comprar comida. Eu sei sobre suas apostas online, Diego. Sei que você perdeu milhares de reais e está endividado. E em breve,
Terá que explicar a eles por que vai ser despejado da casa que jurou que seria sua um dia. Eu, por outro lado, ficarei no meu quarto exatamente como você ordenou. Mas não porque você mandou, porque não quero presenciar sua humilhação. Ela já está garantida. Uma última coisa, filho. Amor verdadeiro não aceita desrespeito. Respeito não é algo que se dá apenas quando convém. É algo que se dá sempre, incondicionalmente, especialmente à sua mãe. Você esqueceu disso. E agora está pagando o preço. Sua mãe Rosa. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrador. Nem Diego, nem Camila, nem eu ousamos fazer um som por longos segundos que pareceram horas. Então, Camila começou a gritar. Diego, ela não pode fazer isso. Diz que é mentira. Diz que a casa vai ser nossa. Cala a boca, Camila, cala a boca. Deixa eu pensar. Pensar em quê? Meus pais chegam em 1 hora. Não tem comida. A gente vai ser despejado. Eu casei com você porque você disse que ia herdar essa casa. Você casou comigo por quê? A voz de Diego estava carregada de uma dor nova. Camila, você só se casou comigo pela casa? Não é hora para isso agora, Diego. Liga para sua mãe. Implora perdão. Faz alguma coisa. Diego subiu as escadas novamente, mas desta vez seus passos eram lentos, pesados, derrotados. Ele não bateu na porta. Apenas encostou nela e ouvi sua voz baixa, quebrada. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Não temos nada para conversar, Diego. Você fez sua escolha. Agora vive com as consequências. Mãe, eu vou perder tudo. Você já perdeu, filho. Perdeu no momento em que esqueceu que eu sou sua mãe, não sua empregada. Perdeu quando começou a planejar minha herança como se eu já estivesse morta. Perdeu quando me mandou ficar trancada no meu próprio quarto para não envergonhar você. Mãe, por favor. Eu posso mudar. Eu posso. 6 meses, Diego. Tive 6 meses para ver você mudar. E a cada dia você ficava pior, mais cruel, mais arrogante. Agora é tarde demais. E com isso, voltei para minha poltrona, abri meu livro e esperei pelos gritos que certamente viriam quando os sogros chegassem e descobrissem a verdade sobre o genro que haviam confiado. Do meu quarto, ouvi a tensão palpável na voz de Camila, enquanto ela tentava manter a compostura diante do desastre iminente. Diego, a gente precisa fazer alguma coisa. Alguma coisa. Não podemos receber meus pais sem nada. Eu sei, Camila. Você acha que eu não sei disso? Diego estava claramente à beira de um colapso nervoso. Deixa eu pensar. A gente pode pedir delivery? Com que dinheiro, Diego? Você acabou de dizer que não tem dinheiro. Eu posso pedir emprestado. Vou ligar pro Marcos, pro Tiago. Pelos próximos 20 minutos, ouvi Diego fazendo ligação após ligação, cada uma terminando em frustração. Cara, por favor. Só R$300. Eu devolvo semana que vem. Mas ninguém estava disposto a emprestar dinheiro para ele, especialmente não em cima da hora num sábado à tarde. Ninguém quer me emprestar. Diego finalmente admitiu derrotado. Eu devo para todo mundo por causa das apostas. Camila estava tendo um ataque completo agora. Você deve para todo mundo? Diego, quantas pessoas você deve? Não é hora para isso agora. Não? Então, quando é hora, Diego? Quando minha família descobrir que você é um viciado em apostas que mora de favor com a mãe que maltrata? Eu não maltrato minha mãe. Você mandou ela ficar trancada no quarto para não envergonhar a gente. Como você chama isso? O relógio avançava impiedosamente. 4h45. Os sogros chegariam em 15 minutos. Camila, a gente vai ter que improvisar, Diego disse, a voz desesperada. Vamos dizer que houve um problema com o restaurante, que a entrega atrasou. E quando eles perguntarem onde está sua mãe, o que vamos dizer? Dizemos que ela não está se sentindo bem, que está descansando. Meus pais vão querer conhecê-la, Diego. Eles falam dela há meses. Como vou explicar que ela está doente justamente hoje? Antes que Diego pudesse responder, a campainha tocou. 5 horas em ponto. Os sogros haviam chegado. Não. Camila gemeu. Eles não podiam chegar adiantados. Respira, Camila. A gente consegue. Só sorri e finge que está tudo bem.
Ouvi Camila abrir a porta, sua voz forçadamente alegre. Mãe, pai, que bom que chegaram. Camila, querida, a voz de uma mulher mais velha. Sônia. Nossa, que casa linda. Você não tinha exagerado nas fotos. Obrigado, mãe. Entrem, entrem. Onde está o Diego? E sua sogra, Dona Rosa? Estamos ansiosos para conhecê-la finalmente. A voz de Jorge, o pai, soava animada e genuína. Houve uma pausa desconfortável. Ah, o Diego está na cozinha fazendo uns ajustes de última hora no jantar. E minha sogra? Ela não está se sentindo muito bem hoje. Está descansando. Oh, que pena. Queríamos tanto conhecê-la. Você sempre fala tão bem dela, Sônia disse. Eu teria rido se a situação não fosse tão tragicômica. Camila falava bem de mim para os pais? Que ironia. Diego finalmente apareceu. Sogro Jorge, sogra Sônia. Sejam bem-vindos. Diego, rapaz, você está bem? Parece meio pálido, Jorge observou. Ah, é o calor da cozinha. Estava preparando tudo, sabe como é. E o que teremos de jantar? Camila disse que seria algo especial. Sônia perguntou animada. Silêncio. Um silêncio longo e carregado. Sobre isso... Diego começou, mas Camila o cortou rapidamente. Houve um pequeno problema com a entrega do restaurante, mas vai chegar a qualquer momento. Restaurante? Mas Camila, você me mandou foto ontem de toda aquela comida cara que vocês compraram. Salmão, camarões, queijos importados. Achei que fossem cozinhar aqui. Sônia disse, confusa. Outra pausa. Mais longa, mais pesada. Mãe, sobre isso, houve uma mudança de planos. Que tipo de mudança? A voz de Sônia agora carregava suspeita. Foi quando Diego aparentemente perdeu completamente o controle. Tudo bem, quer saber? Minha mãe doou toda a comida. R$1.000 em comida. Foi tudo para um abrigo de velhas na madrugada. E não é só isso. Ela está nos despejando. Isso mesmo, nos despejando da própria casa. E a casa? A casa que eu sempre disse que seria nossa? Nunca vai ser. Ela colocou tudo em trust para caridade. Diego! Camila gritou. Cala a boca. Não, eu não vou mais mentir. Eles vão descobrir de qualquer jeito. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Então Jorge falou, sua voz baixa, mas gelada. Diego, você está me dizendo que prometeu uma herança para minha filha. Uma herança que nunca foi sua para prometer? E foi nesse momento que decidi que era hora de descer e terminar o que havia começado. Destraquei a porta do meu quarto e desci as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés, anunciando minha chegada. Quando apareci na sala, todos se viraram para me olhar. Diego estava pálido, encostado na parede com expressão de pânico absoluto. Camila tinha os olhos vermelhos e inchados. E Jorge e Sônia, os sogros que eu estava prestes a conhecer finalmente, me olhavam com uma mistura de curiosidade e confusão. Dona Rosa? Jorge foi o primeiro a falar, se levantando educadamente. A senhora está se sentindo melhor? Estou me sentindo ótima, Jorge. Melhor do que me senti em 6 meses, na verdade. Caminhei até a sala e sentei na minha poltrona favorita. E imagino que meu filho já tenha começado a contar sua versão da história. Agora deixem-me contar a minha. Mãe, não. Diego começou. Mas Jorge o silenciou com um gesto firme de mão. Deixe sua mãe falar, Diego. E eu falei. Durante os próximos 15 minutos contei tudo. Cada humilhação, cada ordem, cada momento em que fui mandada calar a boca na minha própria casa. Contei sobre ser proibida de usar certos cômodos, sobre jantar sozinha no quarto quando Camila tinha visitas, sobre ser tratada como empregada na casa que eu pago integralmente. Essa é minha casa, eu disse, minha voz firme e clara. Eu e meu falecido marido Carlos a construímos com décadas de trabalho honesto. Quando Diego me pediu para ficar temporariamente há 6 meses, abri minha porta e meu coração. E fui paga com desrespeito e crueldade. Isso é mentira! Diego finalmente explodiu. Mãe, você está exagerando tudo. Estou? Olhei diretamente para ele. Diego, você me mandou ou não me mandou ficar trancada no quarto hoje para não envergonhar vocês? Ele ficou em silêncio.
Você disse ou não disse que esta casa vai ser sua mesmo um dia? Como se eu já estivesse morta? Mais silêncio. Você gastou ou não gastou milhares de reais em sites de apostas online enquanto vivia de graça na minha casa? O rosto de Sônia estava branco de choque. Apostas online? Camila, você sabia disso? Eu descobri só essa semana, mãe. Camila admitiu chorando. Ele me disse que tinha dinheiro guardado, que a gente estava seguro financeiramente. Seguro? Jorge se levantou, claramente furioso. Camila, vocês estavam seguros porque viviam de graça na casa da mãe dele. E pelo que estou ouvindo, tratavam ela como lixo. Pai, não foi bem assim. Não foi? Sônia também estava de pé agora. Camila Santos, eu te criei melhor do que isso. Te ensinei a respeitar os mais velhos, especialmente aqueles que nos ajudam. Mãe, eu só queria impressionar vocês. Queria que vissem que tínhamos uma vida boa. Às custas de humilhar uma viúva? Jorge estava visivelmente enojado. Camila, estou profundamente decepcionado. E você, Diego? Ele se virou para o genro. Você é uma vergonha. Prometer herança que não é sua, maltratar sua própria mãe, gastar dinheiro em vícios enquanto vive como parasita. Senhor Jorge, o senhor não entende. Diego tentou se explicar. Eu entendo perfeitamente. Entendo que minha filha se casou com um homem que não tem caráter, que não tem respeito, que não tem vergonha na cara. Sônia se aproximou de mim e segurou minhas mãos. Dona Rosa, em nome da minha família, peço 1000 desculpas. Se soubéssemos o que estava acontecendo aqui, vocês não tinham como saber, respondi gentilmente. Diego e Camila construíram uma fachada muito convincente. Mas fachadas sempre caem, mais cedo ou mais tarde. E sobre o despejo? Jorge perguntou. É verdade que a senhora os está despejando? É verdade. Eles têm 48 horas para deixar minha casa. Os documentos legais já foram registrados. A senhora está absolutamente certa, Jorge disse com firmeza. Eles não merecem sua generosidade. Diego finalmente tentou uma última vez. Mas vocês não entendem. Eu sou filho dela. A casa deveria ser minha. A casa não deveria ser de ninguém além de quem a comprou e pagou por ela. Jorge o cortou friamente. Diego, você não é uma criança. Tem 32 anos. Está mais do que na hora de aprender que respeito não é opcional. É obrigatório. Especialmente com sua mãe. Camila caiu no sofá, soluçando. Mãe, pai, o que eu faço agora? Sônia olhou para a filha com uma mistura de amor e decepção. Você vai voltar para casa conosco. Hoje. Vai pensar muito sobre suas escolhas e sobre o tipo de pessoa que quer ser. E Diego? Camila perguntou com voz pequena. Diego vai ter que resolver os próprios problemas. Jorge respondeu sem olhar para o genro. Os sogros se despediram de mim com abraços sinceros e pedidos de desculpas, levando Camila com eles. Diego ficou parado na sala, olhando para mim com uma expressão que misturava raiva, tristeza e derrota completa. Mãe, você realmente vai fazer isso? Vai me jogar na rua? Não estou te jogando na rua, Diego. Estou te ensinando uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Respeito é inegociável e ações têm consequências. E com isso, subi de volta para meu quarto, deixando meu filho sozinho com as ruínas da vida que ele mesmo destruiu. Os 2 dias seguintes foram os mais silenciosos que a casa havia experimentado em 6 meses. Diego se trancou no quarto que ocupava, saindo apenas para ir ao banheiro ou pegar água da cozinha. Eu podia ouvi-lo andando de um lado para o outro durante a noite, o som de ligações telefônicas desesperadas que sempre terminavam em frustração. Na segunda-feira de manhã, ele finalmente desceu. Estava com a barba por fazer, os olhos inchados de falta de sono, as roupas amarrotadas. Sentou-se à mesa da cozinha, enquanto eu preparava meu café. Mãe, a gente precisa conversar. Temos pouco a conversar, Diego. O prazo termina amanhã às 18 horas. Você precisa estar fora até lá. Eu não tenho para onde ir. Sua voz estava despida de toda a arrogância, toda aquela confiança falsa que ele carregava antes. Restava apenas um homem de 32 anos, confrontando as consequências de suas próprias escolhas. Deveria ter pensado nisso antes. Meu telefone tocou. Era a doutora Figueiredo. Rosa, bom dia. Os documentos de despejo estão prontos para entrega formal.
Posso passar aí hoje à tarde? Pode sim, Antônia. Diego está ciente do prazo. E há outra coisa. Jorge e Sônia, os pais da Camila, me ligaram. Eles querem testemunhar a favor de você, caso Diego tente contestar o despejo judicialmente. Disseram que ficaram horrorizados com o que presenciaram no sábado. Diego me observava enquanto eu conversava ao telefone, e pude ver o momento exato em que percebeu que até os sogros haviam se virado contra ele. Depois de desligar, voltei minha atenção para ele. Diego, vou te fazer uma pergunta, e quero que seja honesto. Quanto dinheiro você deve por causa das apostas? Ele hesitou por um longo tempo antes de responder. Uns 42 mil reais. Fechei os olhos, sentindo o peso dessa revelação. 42 mil reais. Mais do que minha aposentadoria de 2 anos inteiros. E você estava contando em vender minha casa para pagar essas dívidas? O silêncio dele era resposta suficiente. Diego, você precisa de ajuda profissional. Você tem um vício, e vícios destroem vidas. Eu sei disso agora. Mas é tarde demais. Perdi a Camila, vou perder a casa, minha própria mãe me odeia. Eu não te odeio, interrompi, surpreendendo a ambos. Estou profundamente decepcionada, estou magoada, mas não te odeio. Você é meu filho, e isso nunca vai mudar. Então me perdoa? Me deixa ficar? Não. A palavra saiu firme. Perdão não significa aceitar abuso, Diego. Significa que não vou carregar ódio no meu coração. Mas também não vou permitir que você continue me desrespeitando. Naquela tarde, Doutora Figueiredo chegou para entregar formalmente a notificação de despejo. Diego a recebeu sem reagir, assinando o recebimento com mãos trêmulas. Senhor Diego, a advogada disse com seriedade, o senhor tem até amanhã às 18 horas para desocupar completamente o imóvel. Caso não o faça, medidas legais adicionais serão tomadas. Está claro? Está claro. Depois que ela saiu, Diego começou a fazer malas. Eu o observei de longe, vendo meu filho empacotar sua vida em caixas, ligando para amigos pedindo se poderia ficar uns dias no sofá deles, sendo rejeitado pela maioria. Foi quando meu telefone tocou novamente. Era Camila. Dona Rosa, é a Camila. Eu queria falar com a senhora. Camila. Dona Rosa, eu pedi divórcio do Diego hoje. Falei com um advogado esta manhã. Não posso continuar casada com alguém que mentiu sobre tudo. Entendo. E queria pedir desculpas. De verdade. Pelo jeito que tratei a senhora, pelas coisas que falei, por ter participado desse desrespeito todo. Meus pais me fizeram refletir muito, e eu vejo agora o quanto fui cruel. Houve sinceridade em sua voz que não havia antes. Camila, aceito suas desculpas, e espero que você aprenda com isso e se torne uma pessoa melhor. Vou tentar, Dona Rosa. Prometo que vou tentar. Na terça-feira, último dia do prazo, Diego carregou a última caixa para um carro emprestado. Era quase 17h30. Ele se virou na porta, olhando para a casa uma última vez. Mãe, eu realmente sinto muito, por tudo. Eu sei que sente. Agora vai, Diego. Vai reconstruir sua vida. Procura ajuda para o vício. Procura um emprego de verdade. Aprende a ser um homem que seu pai ficaria orgulhoso. Ele acenou com a cabeça, as lágrimas descendo livremente, e saiu. A porta se fechou. E finalmente, depois de 6 meses infernais, minha casa voltou a ser minha. 2 meses se passaram desde aquela terça-feira de outubro, quando Diego saiu pela última vez da minha casa. Era dezembro de 2024 agora, e enquanto eu decorava a árvore de Natal sozinha pela primeira vez em anos, percebi algo profundo. Eu estava em paz. Genuinamente, profundamente em paz. A casa havia voltado a ser minha. Não apenas legalmente, sempre foi minha legalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Cada cômodo respirava tranquilidade novamente. Eu podia assistir meus programas favoritos sem ser mandada calar a boca. Podia cozinhar o que quisesse quando quisesse. Podia acordar no horário que meu corpo pedia, não no horário ditado pela rotina de outros. Mas a maior mudança não foi na casa, foi em mim.
Na semana seguinte à saída de Diego, visitei o lar das idosas abandonadas Santa Clara, o mesmo lugar para onde havia doado aquela comida cara. Dona Margarida, a diretora, me recebeu com um abraço caloroso. Dona Rosa, que surpresa maravilhosa! Veio nos visitar? Na verdade, vim oferecer meus serviços como voluntária. Se vocês precisarem de ajuda, claro. Seus olhos se iluminaram. Precisar? Sempre precisamos. Temos 28 residentes aqui, todas com histórias parecidas. Filhos que as abandonaram, famílias que as esqueceram. Uma voluntária como a senhora seria uma bênção. E assim começou minha nova rotina. Todas as terças e quintas-feiras, das 14 horas às 18 horas, eu ia ao Lar Santa Clara. Inicialmente, fazia tarefas simples: ler jornais para as que tinham visão fraca, jogar dominó e buraco, conversar sobre os velhos tempos. Mas aos poucos, descobri que minha verdadeira contribuição era outra. Eu entendia a dor delas. Quando Dona Conceição, 74 anos, me contava sobre como a filha parou de visitá-la há 3 anos, eu não apenas simpatizava, eu empatizava completamente. Eles acham que a gente não tem valor mais, Dona Conceição disse numa tarde chuvosa de novembro. Acham que porque ficamos velhas, não merecemos respeito. Eu sei exatamente como é isso, respondi, e pela primeira vez compartilhei minha própria história. Contei sobre os 6 meses de humilhação, sobre ser mandada ficar no quarto, sobre a geladeira vazia e a virada que dei. Dona Eulália, uma senhora de 79 anos que morava ali há 5 anos, segurou minha mão com força. Mas você teve coragem de reagir, Rosa. A maioria de nós apenas aceitou. Achamos que merecíamos ser descartadas. Ninguém merece ser descartado, respondi com firmeza. Idade não diminui valor. Idade não cancela o direito à dignidade. Essas conversas me transformaram. Cada história que ouvia, cada lágrima que enxugava, cada sorriso que conseguia arrancar daqueles rostos marcados pelo abandono. Tudo isso me dava um propósito que eu não tinha há anos. Em casa, meu celular recebia mensagens ocasionais. De Diego. A primeira chegou 2 semanas após ele sair. Mãe, consegui um emprego. Repositor em um supermercado. Não é muito, mas é honesto. Pensei que você gostaria de saber. Não respondi, mas guardei a mensagem. 1 semana depois. Comecei tratamento para vício em jogos. Grupo de apoio às terças. É difícil, mas estou tentando. Ainda não respondi, mas senti algo se mover dentro do meu peito. Não perdão completo, mas talvez os primeiros sinais de esperança. Em dezembro, a mensagem mais longa. Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas quero que saiba que estou mudando. De verdade desta vez. Pago minhas dívidas aos poucos. Aprendi da pior forma possível que respeito não é opcional. Você me deu tudo, e eu joguei tudo fora por ganância e arrogância. Me desculpa. Não estou pedindo para voltar. Só quero que saiba que finalmente entendi. Te amo. Feliz Natal. Li aquela mensagem 3 vezes naquela noite de dezembro. Dona Margarida havia me convidado para a ceia de Natal no lar, e eu estava preparando algumas rabanadas para levar quando a mensagem chegou. Doutora Figueiredo, que se tornou uma amiga próxima nesses 2 meses, estava comigo tomando café. Vai responder? Ainda não sei, admiti. Parte de mim quer acreditar que ele mudou. Mas outra parte ainda dói demais. Rosa, perdão não significa esquecer. Nem significa aceitar de volta imediatamente. Significa apenas liberar a raiva do seu coração. Você pode perdoar Diego sem permitir que ele volte a te machucar. Aquela noite, na ceia do Lar Santa Clara, cercada por 28 idosas que riam, cantavam e comemoravam simplesmente por estarem juntas, percebi algo fundamental. Família não é apenas sangue. Família é respeito, cuidado, presença. Dona Conceição levantou um brinde. A Rosa, que nos mostrou que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Todas levantaram seus copos, e pela primeira vez em anos, senti lágrimas de alegria, não de dor. Naquela noite, já em casa, escrevi uma resposta para Diego. Não longa, não efusiva, mas honesta. Diego,
Estou feliz que você esteja buscando ajuda e reconstruindo sua vida. Isso é o que uma pessoa de caráter faz. Mas ainda preciso de tempo. Não para punir você, mas para me curar completamente. Um dia, talvez possamos ter uma nova relação, construída sobre respeito mútuo. Até lá, continue seu caminho. Estou torcendo por você de longe. Feliz Natal. Apertei enviar e senti um peso sair dos meus ombros. Olhei ao redor da minha sala. Minha sala, organizada do meu jeito, decorada com minhas coisas, cheia de paz e silêncio confortável. A jornada havia sido dolorosa, mas necessária. Aprendi que amor verdadeiro não aceita desrespeito, que idade não diminui valor, que dignidade não é negociável e que, às vezes, a maior coragem não é aguentar o insuportável, mas ter a força de dizer, não mais. Minha casa voltou a ser meu lar. E eu voltei a ser eu mesma. E isso, no final, era tudo o que importava.